Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre um tópico que ambos partilhamos um interesse enorme, que é a relação entre os psicadélicos e as religiões. Mas se calhar antes de começarmos essa discussão é preciso definir o que é um psicadélico. Boa. E de forma breve, um psicadélico é uma substância que potencia a atividade de um tipo de receptor no cérebro, que é o receptor serotonina 2A, e que tem um impacto bastante interessante, que é diminui a segregação funcional, ou seja, faz com que as várias áreas do cérebro partilhem mais informação umas com as outras. De forma muito breve, isto é mais ou menos a mecânica e a forma como os psicadélicos influenciam e atuam sobre o nosso cérebro. Sim, João. A teoria mais recente que eu ouvi, ou que eu estava inteirado, é que os psicadélicos o que fazem é como se fosse aumentar extremamente a plasticidade neural momentaneamente, que permite esse tal efeito que tu referiste de que as áreas comunicam mais. É quase como se o cérebro, se estivermos a falar de um adulto, voltasse a um estágio mais infantil, em que há tudo é possível de ligações e de construções de pontes entre áreas e regiões diferentes. O que se chama o período crítico, não é? E então seria a toma do psicadélico seria um retorno momentâneo, extremo, a um desse tipo de período crítico de plasticidade cerebral. Portanto, assim, através, como tu disseste, de receptores de serotonina. Exato. E o que acaba um pouco por acontecer é existem pessoas que olham para o cérebro como um filtro, que está constantemente a decidir que informação é que deve ser integrada, que informação é que deve ser processada, e existem pessoas que argumentam que os psicadélicos acabam por tornar um cérebro um filtro um bocadinho mais incompetente, ou seja, existe mais informação a entrar e a ser processada, e depois isto, claro, em termos de fenomenologia, isto causa aqui um fenómeno e experiências subjetivas muito interessantes, não é? Esta sensação de unidade. Muitas vezes as pessoas olham para estas experiências como experiências espirituais também, portanto, se calhar podemos entrar um bocadinho por aí e tentar perceber qual é que é a ligação entre estas experiências e as crenças religiosas. Tocaste aí que é para mim a mais interessante, não é? Que é a tal experiência da unidade de tudo, não é? Da natureza, da realidade, que é por excelência a experiência mística, em que místicos de várias tradições, de várias maneiras, utilizando métodos diferentes, chegam a essa experiência e em última análise a essa conclusão. E de facto os psicadélicos podem proporcionar essa experiência com muito pouco esforço, não é? Ao contrário de outras tradições que isso é uma experiência essencial, não é o fim, mas é uma experiência essencial para conseguir, não é, atingir um estado, seja de iluminação, de libertação, como se queira entender. E de facto é bem possível, e temos evidência disso, que as tradições religiosas humanas começaram por utilizar psicadélicos em quase todas, não é? Ou pelo menos nas que nós temos melhores registros, e que à medida que a civilização foi ganhando forma, essas experiências foram tentadas ser adquiridas sem o recurso a um agente externo, não é? E eu estou aqui a pensar em concreto na civilização védica, não é? Na civilização indiana, em que nos escritos mais antigos existe uma coisa que eles chamam que é o soma, que era uma bebida que nos fazia aos deuses e fazia como deuses e que lá está, que permitia esse acesso, mas que quando chegamos já bem mais tardiamente ao Patanjali, não é? Com os sutras do yoga, não é? Com as regras do yoga, já não há essas coisas, já diz que é tudo através de absorção, concentração, contemplação, é que se chega a essas coisas, e que depender de fatores externos é contraprodutivo. E pronto, e depois existe todo, não é? São os dois extremos. E depois existe todo o caminho no meio de utilizar todas as técnicas e misturar psicadélicos e diferentes culturas humanas usam isso de facto de formas diferentes.
Sim, nós de facto temos uma história muito grande, várias civilizações mesmo, por exemplo, antes dos Incas, não é? O Cacto de São Pedro, a Uhum. mescalina, existe muito esta tradição de usar os psicadélicos como forma de tentar atingir uma entidade superior. Só que, no entanto, nesse percurso, o que acaba por acontecer é que existe uma tolerância, ou graus de tolerância diferentes perante a utilização de psicadélicos, dependendo da religião que estamos a falar. Ou seja, se nós formos olhar para o cristianismo, nós podemos encontrar aqui algumas divergências, e no Islão também, onde existe uma resistência muito maior ao uso de psicadélicos. E temos, por exemplo, nos textos mesmo, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Uhum. temos aquela linha que é o sede sóbrios, que é evitar ao máximo substâncias que possam modificar a nossa consciência. Portanto, pelo menos no catolicismo, não há os psicadélicos, mas há um intoxicante, não é? O álcool no vinho, Certo. e é na Eucaristia, e foi mantido, não é? Certo. Portanto, há aqui é engraçado essa trajetória, como é que isso acontece no catolicismo, porque vem não é? Dos cultos romanos, que o Baco, não é? Era o deus do vinho, da criatividade, da loucura, e havia de facto festivais em que era suposto toda a gente beber vinho, e como nós sabemos tem um papel social o álcool, não é? Que permite digamos a criação de uma unidade dentro de um grupo que acontece mais dificilmente se não houver presença de álcool. E isso, hoje em dia, pelo menos nos meios científicos, isso é bastante aceito, até a brincar dizemos que é um lubrificante social. Não é? E que também, mas que não pode ser usado em excesso, e daí ter sido tornado religioso, não é? Porque há o uso do álcool também, não, agora estamos a desviar um bocado dos psicadélicos, mas também é uma substância, o álcool, que é aceito secularmente nas festas, não é? Mas também está incorporado na nossa religião católica enquanto sacramento. Portanto, Sim. muito importante. No Islão, de facto, aí há um abandono do álcool especificamente, que eu não sei bem muito, mas penso que eles aceitam outro tipo, baseado em cannabis, já é mais aceite, não é? Outro tipo de substâncias que alteram a consciência é mais aceite, não é? Em alguns, depois também deve depender muito do tipo de Islão, não é? Aqui no cristianismo estou a falar do catolicismo em particular, não é? Se calhar no protestantismo eles são muito mais sóbrios, já não há tanto, não há se calhar já a ritualização do álcool, ou do vinho neste caso, em concreto. Sim. Sim, e mesmo dentro do cristianismo, no misticismo cristão, onde temos figuras como, por exemplo, o Meister Eckhart, havia precisamente havia uma valorização dos psicadélicos enquanto uma ferramenta para nos aproximarmos de Deus. Uhum. Portanto, existem, mesmo dentro das tradições, existem essas diferenças. E se voltarmos ainda mais atrás, que é uma teoria que por vezes é falada, que é, será que as experiências psicadélicas têm um envolvimento grande na construção das nossas grandes religiões? Por exemplo, fala-se dos mistérios de Eleusis na Grécia Antiga, Sim. onde sabemos muito pouco, porque não era permitido escrever sobre esses mesmos eventos, mas algum estudo desses eventos repararam que havia nos copos que as pessoas bebiam, haviam vestígios de ergot, Sim, em português, o mildio. o esperão de centeio, não é? É o mildio do centeio, do trigo e do centeio. Acho que é assim que se chama, mildio. É uma doença. Sim, exatamente. Yeah. E pronto, e o que nós sabemos é que isso pode ter propriedades Tem ácido lisérgico. psicodélicas, não é? O LSD, por exemplo. Exato. Tem ácido, Portanto, é o nesse LSD, festival, exato. potencialmente, tínhamos pessoas que andavam a Sim. ter experiências psicodélicas e essas experiências Sim. depois podem ter afetado as crenças e ideias e o que é que era discutido na sociedade e mesmo a espiritualidade das pessoas. Penso que sim. Mas estás a falar na Grécia
Antiga. Grécia Antiga. Portanto, já a civilização bem civilizada, não é? A idade axial. Mas fomos mesmo muito para trás. Ainda há uma teoria também engraçada, que é um livro que em português se chama O Pão dos Deuses. Acho que é Food of the Gods no original, que eu li em português já foi há muitos anos, que é do Terence McKenna, em que ele vai mais longe e diz que se calhar ancestrais hominídeos nossos que começavam a interagir com esses fungos, com essas propriedades psicadélicas, e que foi isso que nos trouxe a nossa capacidade de pensamento simbólica toda. Okay? Portanto, a linguagem, estamos a falar de linguagem, portanto, e que é a teoria do macaco pedrado, né? que o ser humano ou que algum símio na nossa linhagem adquiriu estas capacidades simbólicas tão sofisticadas que caracterizam o ser humano porque começou a interagir muito com estes fungos, não é? E apesar disto não é de todo uma teoria mainstream, mas há alguns indícios que suportam, não é? Por exemplo, nós sabemos que todos outros animais também utilizam frutas fermentadas e coisas que causam alteração da consciência propositadamente, okay? Para se divertirem. E portanto não é nada, não seria um grande salto supor que algum símio mais sofisticado tivesse, não é, começado a ir por aí. E depois, sim, como tu dizes muito bem, e hoje em dia até está documentado cientificamente na neurociência, que estas experiências geram, o tipo de experiências que estes compostos geram, ligam e tem uma sobreposição quase perfeita com a descrição de experiências religiosas, de ver anjos, de encontrar entidades mais inteligentes e benévolas, e que, portanto, também não será um grande salto de imaginação pensar que foi a partir daí que a coisa começou a ser codificada, não é? As pessoas tinham estas experiências, as pessoas começaram a codificar isto em crenças, em modividências, e eventualmente em rituais, e eventualmente em internalizações da experiência e maneiras de aceder à experiência sem a utilização das substâncias propriamente ditas, e pronto, este caminho foi-se fazendo e hoje está a ser redescoberto, não é? Sim, e é interessante que alguns relatos, por exemplo, se a pessoa aderir a uma certa fé, for religiosa e tomar um psicadélico versus uma pessoa que é agnóstica ou secular, tomar o mesmo psicadélico, o religioso tende a se calhar identificar as entidades que observa durante essa mesma experiência como anjos ou um contacto com Deus, enquanto o secular ou o agnóstico se calhar identifica essas figuras como aliens ou algo assim diferente, o que é interessante porque a própria cultura e as crenças das pessoas podem depois afetar um pouco a experiência que acontece, a tal experiência psicadélica. Sim, é a interpretação, não é? A interpretação, obviamente, é sempre condicionada pela nossa cultura. Tudo o que nós interpretamos vem condicionado, filtrado pela nossa cultura. Portanto, nunca temos acesso direto à coisa em si, não é? Temos acesso direto a uma versão filtrada através da nossa cultura, e ainda mais quando temos que relatar a outra pessoa, temos que ir buscar, não é? Pontos comuns para que o outro consiga. Este é o problema de linguagem simbólica. É que há uma experiência crua, nua, intensa, que depois tem de ser transferida em símbolos para ser transmitida a outro indivíduo. E esses símbolos são altamente dependentes, condicionados pela nossa cultura. E outra coisa que eu acho interessante é o tipo de relações que há. Portanto, há sempre, ou pelo menos na cultura atual, quando estas coisas são medidas e tentadas ser minimamente cientificamente registadas, não é? Que é o que se faz, e estudadas, voltando um bocado ao início da nossa conversa, esta unidade do todo tem um grande apelo ecológico, certo? Que foi uma coisa que com a civilização se perdeu, não é? A civilização desrespeita completamente a unidade ecológica, que é o planeta Terra, e afirma o ser humano como poder máximo, especial e dominador de tudo.
E claro, com alguns milhares de anos disto, o efeito está à mostra. E a nossa espécie está em perigo. E portanto, para mim, isto pode ser as pessoas terem se calhar acesso a esta experiência, pronto, se calhar de uma maneira um bocado brusca, não é? Que é perigoso se não for guiada dentro de um contexto. É importante dizermos isto. Os psicodélicos são substâncias muito perigosas se forem usadas sem contexto próprio, okay? Podem ser muito, muito benéficas quando usadas em contexto clínico, como já acontece bastante. Muito, muito benéficas quando usadas em contexto religioso, mas muito, muito, muito perigosas quando usadas recreacionalmente. Isto é uma palavra em português, não é? Sim. E se vimos um bocado o que aconteceu ao longo da civilização, nunca, ou pelo menos há pouca evidência de que os psicodélicos fossem usados recreacionalmente, ao contrário do álcool. Exato. Não é? Sempre controlados, sempre usados por uma elite de padres ou de guias religiosos, não é? Nas diversas tradições, como os tais oráculos que tu falaste da Grécia. Tudo super segredo, nem deixávamos escrever sobre isso, porque isto é realmente perigoso. Quando usado sem balizas, não é? Sem um contexto cultural, espiritual, individual, seja específico, com um fim específico. E portanto eu acho que isso agora também começamos a ver um bocado disso, este abuso de recreação, de utilizar os psicodélicos recreacionalmente com pouco envolvimento e com pouca preparação e com poucas guias. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Sim. Existem aqui vários aspectos importantes e se calhar isso explica um pouco a resistência por vezes das instituições à toma de psicodélicos. Historicamente, por exemplo, na altura da Guerra do Vietnã, onde a toma de psicodélicos estava associada ao movimento Peace and Love, o que na altura para os políticos não era o ideal, não era o sentimento que eles queriam. Ainda hoje, isso é verdade, é super alimentar a guerra. Ainda hoje. E o que é importante discutir aqui é que a ameaça dos psicodélicos, e eu creio que isto foi algo que Jung disse, pois eu na edição confirmo, que era que o objetivo da religião é impedir a experiência religiosa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O problema dos psicodélicos é que cortam o intermediário entre eu e potencialmente Deus. Ou seja, eu já não vou depender do padre ou do especialista religioso para definir ou me ajudar na minha religião, na minha relação com esta entidade superior, com Deus. E o outro problema, que é aquilo precisamente que tu tocaste, é que os psicodélicos têm esta capacidade de anular aquela mentalidade do nós e eles, esta capacidade de unir. E então nós, quando formamos grupos organizados e temos aqui uma substância que pode um bocado destruir estas fronteiras artificiais que nós criamos, é um bocado uma ameaça, porque para já pode levar a uma crença religiosa que pode diferir um bocadinho daquilo que me foi ensinado, dos limites que a religião me impôs. A mim eu posso desenvolver uma espiritualidade mais integrada que pega em aspectos diferentes das várias religiões e não fique tão preso na minha própria religião. Isso é claramente uma ameaça para as instituições porque significa que é mais difícil de controlar o sistema de crenças daquela pessoa. Exatamente. Agora, por outro lado, também existe aqui a possibilidade de a toma do psicodélico me tornar ainda mais egocêntrico. Por exemplo, existem casos onde, sim, eu posso ter esta experiência de unidade, de eu sou o todo, eu sou igual às outras pessoas, mas eu também posso ir para o outro lado, que é eu sou o Messias, eu sou Jesus que voltou à Terra. E então existe esta possibilidade de ir para o caminho mais egocêntrico ou não. Que é a boa nova, não é? Eu acedi à boa nova, agora tenho que espalhar pelo mundo todo, não é? Pronto, mas exato. Isso é, lá está, é a falta de integração da experiência, na minha opinião. O que tu estás a dizer politicamente é muito verdade, e não só é verdade, como eu acho que nesta conjuntura atual é especialmente importante. Que isto agora é uma opinião altamente política e pessoal. O nosso modelo civilizacional, agrário, patriarcal está falido, ok? Portanto, ou começamos a expandir mesmo para outros planetas agressivamente, ou vamos
entrar em extinção. Já estamos a ver, porque este modelo, quando chega a um nível de sociedade o máximo desenvolvido, a natalidade cai. Logo um mau sinal, na minha opinião, enquanto espécie. Ecologicamente, estamos a cada vez a ser mais difícil manter-nos saudáveis, porque este modelo de expansão agressiva, ecologicamente, não é sustentável, pelo menos com a tecnologia atual. Já, se formos ver estas crenças pré-civilizacionais, onde os psicadélicos ainda tinham, não é, um papel proeminente na experiência religiosa, porque depois deixa de ter, à medida que a civilização avança, deixa de ter. E agora aqui um parênteses, referindo o que tu falaste do intermediário. Isto acontece em várias religiões de maneiras diferentes, não é? O protestantismo é uma tentativa dessa de remoção de intermediário, ao fazer a Bíblia traduzida na língua comum, em vez de ser na língua não é? Eclética, elitista, que só para os padres, para toda a gente poder ler a Bíblia diretamente, para toda a gente ter acesso direto a Deus sem intermédio. O protestantismo é isso. Na cultura védica tens o budismo também, em que o Buda vem dizer, esquece lá tudo dos mestres e tal, tenho aqui um protocolo que se tu fizeres vais ter acesso direto, não precisas de mais ninguém. Não é? Portanto, o budismo é de certo modo também um protestantismo naquele ramo daquela religião, e que aí abdica completamente de qualquer influências externas. Mas voltando à questão política, estas sociedades que nós chamamos primitivas, não é? Que não mostram civilização, não é? Não têm postos e estruturas hierárquicas tão rígidas, normalmente têm equilíbrios ecológicos mais sofisticados, não é? São populações menores, não é? Na altura serviu, mas depois deixou de servir. Para a população crescer, a civilização foi importante. E tem sempre um papel do feminino, portanto, são menos hierárquicas e menos patriarcais, são mais matriarcais. Eu não advogo que devemos voltar a um regime puramente matriarcal, não sei se isso seria bom, mas se calhar a um regime onde o cuidado patriarcal e matriarcal estivesse mais equilibrado. Portanto, se calhar é preciso voltar um bocado ao matriarcal para reequilibrar. E penso que os psicadélicos, mais uma vez, para mim a solução para o problema ecológico é uma religião nova, e que os psicadélicos poderiam ter aí um papel nesta religião nova, altamente controlado, não é? Porque a religião serve sempre a controlar a população, e eu aqui estou a advogar exatamente isso, uma nova religião para controlar a população, para não destruirmos este nosso belo planeta e não sermos obrigados a ir para os outros com tanta fome. Podemos ir mais inteligente e mais sábios para os outros planetas e não irmos fazer o que fizemos aqui igual. E aí eu penso que os psicólogos poderiam ter um papel muito interessante. Isto já é ficção científica, quase, da minha parte. Todos nós temos que fazer o tal trabalho de sombra, integrar o ânimos e ânima, os homens trabalharem no seu feminino e as mulheres trabalharem no seu aspecto masculino. Certo. E isso pode balançar aqui um bocado a equação. Mas eu acho que os psicadélicos, essencialmente, e eu sou muito a favor da utilização de psicadélicos para uso terapêutico. Eu acho que para uso recreativo existem sempre riscos. Normalmente a maioria das pessoas tem experiências positivas, mas quando corre mal, se não houver ali algum tipo de apoio, a situação pode ser problemática. No entanto, como qualquer outra, a diferença dos psicadélicos com outras substâncias é que têm a capacidade, por vezes, até de mudar a curto prazo os nossos traços de personalidade, o que para uma substância é algo completamente incrível. Acho que a maioria das pessoas, por vezes, quando se fala sobre psicadélicos, se esquecem desse poder dos psicadélicos, que é, têm a capacidade de mudar os meus padrões habituais e a forma como eu penso e sinto sobre o mundo, por vezes de forma até bastante permanente. E positiva, benéfica, sim, se for guiado. Se for guiado, exatamente. Em contexto clínico, agora, por exemplo, a evidência é monstruosa, não há queixar. Sim, não, exato. E depois aqui o que acontece é que isto também traz ao de cima um problema ético, que é quem é que nos guia. E, por exemplo,
quando houve agora este entusiasmo que a FDA se calhar ia autorizar o uso de MDMA, portanto, ecstasy, para o uso de stress pós-traumático. Sim. Um dos Já problemas... foi? Não aceitou. Não? Okay. Mas um dos problemas que eles utilizaram como oposição era precisamente o papel do terapeuta, que é a pessoa quando toma MDMA fica num estado que é onde fica muito receptiva àquilo que o outro está a dizer, ou seja, existe aqui a possibilidade, se o terapeuta quiser, abusos, de fazer aqui uma manipulação emocional brutal, e eles meteram isso como uma das oposições, que era isto aqui há um risco de segurança muito alto nesse sentido, porque o terapeuta, existe muita responsabilidade que vai para o lado do terapeuta. Eu não sei se... Acho que é uma oposição que não é super forte, não é super forte, mas é algo que muitas vezes também se discute neste processo da guia do processo terapêutico. É verdade, mas esse risco existe sempre em terapia psicológica, em terapia psiquiátrica. Exato. Portanto, isso não é novo. Não é novo, é por isso que muita gente ficou completamente... Claro, é uma desculpa um bocado esfarrapada. É uma desculpa estranha. E é uma pena porque, de facto, os dados clínicos indicavam que isto tem um potencial que é bastante superior aos métodos atuais para lidar com o stress pós-traumático. Sem dúvida. Sim. Até pensei que isso já ia ser aprovado, porque toda a evidência aponta que isto é excelente, não é? Sim. Para, mais uma vez, em doses clínicas, em setting clínico, com profissionais treinados para o efeito, para não haver esses tais abusos, o potencial é enorme. E nesse caso, o uso recreacional, o MDMA, não é um psicodélico clássico, ok? Pois não. É um bocadinho diferente, e nesse caso até o uso recreacional não é tão perigoso. Normalmente o perigo vem dos contaminantes, do facto de ser uma substância de rua, não é? Nunca vem pura, e as doses nunca são bem conhecidas, e os perigos resultam mais daí do que da substância em si. Mas claro, qualquer abuso é abuso, e se for abusado é perigoso. Mas em comparação com o psicodélico tradicional, mesmo recreacionalmente, é menos perigoso. Sim, o que se costuma dizer é que, por exemplo, o ecstasy psicologicamente é mais seguro, mas fisiologicamente é mais perigoso, porque se a pessoa não estiver bem hidratada podem acontecer acidentes cardiovasculares, enquanto os psicodélicos clássicos são muito mais seguros fisiologicamente, mas psicologicamente podem abanar mais a estrutura. Exatamente. Então é este balanço aqui. É equilíbrio que é difícil. Mas, do MDMA os problemas são quase sempre da impureza, não é? E porque temos o ecstasy é um MDMA com um estimulante, porque o MDMA é um depressivo, ok? Portanto, e a mistura é que torna muitas vezes uma toxicidade enorme, cardiovascular, é o estimulante, não é o MDMA. Exato. E hoje em dia ainda é mais perigoso, porque temos o fentanil também, na Europa já começa a haver mais também, e portanto estas drogas de rua, que as pessoas acham que estão a comprar uma coisa, depois podem ter outras substâncias lá, e quando o fentanil começa a ser algo mais comum, aí é que fica bastante mais perigoso. Sem dúvida. Eu recomendo sempre, se alguém se vai meter em drogas de rua e gastaram dinheiro em drogas de rua, também podem gastar dinheiro em testes, em kits, para testar as substâncias. Pois. É uma medida eficaz de redução do perigo. E se for uma coisa para a qual não sabem se há testes ou não há testes, há sítios em Lisboa, pelo menos, em que podem levar as vossas substâncias e ser testadas, sem perigo, sem se preocuparem com a polícia, sem nada, que é o Cosmic Care, ok? Portanto, isso acho que é uma informação importante para as pessoas saberem que se porventura escolherem aventurar-se por caminhos altamente perigosos, que são as substâncias, o tentarem fazer com a mitigação de risco possível. E uma delas é saber que substâncias é que eu comprei e em que concentrações é que elas vêm e que contaminantes é que estão presentes. Okay? E isso do fentanil, eu por acaso pensei sempre isso mais associado aos opiáceos. Pronto, que é outra classe que não tem nada a ver com a experiência psicodélica.
E por acaso em Portugal não sei qual é a situação, não sei se é possível testar com kits. Sim. O problema é que eu acho que em termos políticos existe este problema que é as pessoas depois acabam por juntar, ver as drogas como tudo o mesmo. Que é, olham para o fentanil, olham para a cocaína, olham para a heroína e depois quando se fala sobre psicadélicos metem tudo no mesmo saco. Certo. E eu acho que isso também leva a estes problemas na aceitação e no potencial, e apesar do potencial terapêutico que estas substâncias têm, e há aqui um exemplo que é, por exemplo, a psilocibina versus o LSD. Os dois têm características muito semelhantes, mas a maioria dos estudos hoje em dia são em psilocibina porque o nome LSD ficou um bocado queimado. Exato. Tem aqui uma raiz política muito forte. Uhum. E então este é que é o grande problema, que é quando a política se começa a inserir na ciência e existe esta falta de conhecimento onde as pessoas olham para as substâncias de forma toda igual, existe uma desvalorização no potencial que estas substâncias têm. E mesmo olhando para os psicadélicos, e isso é uma pergunta que depois podemos discutir, que é, há pessoas que olham para a experiência psicadélica simplesmente como uma alucinação parva que não tem nada ali. Portanto, existem aqui duas falta escolas, de contexto. eu estou a ver a realidade real ou não, ou então aquilo é simplesmente só lixo, é um sonho marado e ficamos por aí. Pronto, isso é a falta de contexto. Que eu acho que não é nem um nem outro, está um bocado no meio. Nós estamos a ver uma realidade interna que deve ser interpretada e que se calhar tem alguma coisa a ver com a realidade externa. Eu se calhar estou mais nesse campo do que só um sonho marado, porque há uma ligação ecológica, não é? Quando falas de psilocibina, estás a comer um organismo vivo, é um fungo, portanto há uma ligação, e os fungos por excelência parecem ser de facto o reino da vida que faz as ligações entre os outros reinos. Okay? Portanto, no solo são fungos que fazem basicamente a internet das plantas. Se as plantas têm uma coisa parecida com a internet para trocar informações entre elas, é baseada em fungos. Portanto, também poderia ser através dos fungos que os animais trocam informação com o resto do bioma. Faria para mim sentido que fosse mediado por fungos. Não é? Tá, o míldio, o tal que falámos que tem LSD, também é um fungo. Uma doença do trigo e da cevada. Então tu achas que existe a possibilidade que os insights que nós estamos a receber através da experiência psicadélica podem ter alguma correspondência com o que está fora de nós? Por exemplo, nós aqui, o exemplo extremo disto seria o Terence McKenna. Exato. Dizia que a experiência psicadélica nós não estamos só a receber informação dentro do nosso cérebro, nós estamos a contactar outra dimensão, não é? Os elfos mecânicos. Exato. Os elfos mecânicos. Estamos aqui num mundo, estamos a entrar aqui num mundo onde somos convidados e às vezes quem está lá não nos quer receber, então estamos a ser transportados, não é? para outra dimensão, de certa forma. Uau, ok. Isso é um bocado mais qual que eu acredito. Isto agora já estamos a entrar no campo das crenças pessoais, não é? E da minha visão religiosa do mundo e espiritual, não é? Agora aqui fica tudo um bocado nebuloso se é religioso, se é espiritual, mas sim, eu acho que há algo de contacto com uma realidade deslocalizada, ok? De que não está só no indivíduo, que é essa também um bocado uma parte da experiência da unidade, que pronto, se calhar é afetada, está pelo meu condicionamento cultural e pelo que eu estudo de religiões, mas que sim, eu acho que há aqui acesso a um campo, isto agora fica muito esquisito de falar, não é? Há acesso a um campo de informação, digamos assim, que não é localizado só no meu corpo. Certo. Que se calhar pode andar para trás no tempo, no sentido de ir aos meus ancestrais, ou se calhar andar para o lado e ir para as outras espécies, no sentido de agora como, não faço ideia, cientificamente não faz sentido nenhum, com o que sabemos hoje, não é? Mas se formos a falar de experiências místicas e religiosas, isto não é nada estranho, que há em várias culturas este tipo de coisa de começar, não é? Estou agora a pensar nos índios americanos, que eles às vezes conseguem ver o mundo pelos olhos
de um animal, não é? Portanto, tem acesso a informação, uma interpretação do mundo através da vivência de um animal. E noutras tradições que não usam de todo psicadélicos, que chegam também a esta conclusão da unidade, que chegam também a esta conclusão de que o locus de experiência não está fixo no indivíduo. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Que esta coisa de eu sinto, o sentir é verdade, mas o eu não é. Nesta frase. E que o que sente não está localizado. Tão localizado como a nossa experiência aparente nos indica, não é? A experiência ordinária nos indica que não, eu sou eu, o resto é o mundo. Não é? E essa barreira é bastante dissolvida numa experiência psicadélica. Pronto, e depois lá está. Agora a interpretação é complicada e por isso é que eu acho que precisamos de uma religião nova. Mais baseada no que sabemos da ciência, não é? Porque a ciência toda está a apontar que isto de facto, de facto isto é tudo feito da mesma coisa, não é? Não há diferença entre os meus átomos e os átomos de um calhau. Não há diferença entre os meus átomos e os átomos de um cão, não há. E se formos mais fundo, isto também dos átomos deixa de fazer sentido. É tudo para partículas que ainda são mais parecidas, ainda há menos variação, não é? Ao nível nano, já não é micro, é para baixo do micro, ainda mais uniforme a coisa parece. Não é? Portanto, incorporando isto tudo, se calhar seria interessante arranjarmos um filtro novo para guiar estas nossas consciências símias numa trajetória de um equilíbrio maior com o nosso lindo planeta, também para não nos extinguirmos tão cedo, porque eu acho que o animal mais interessante é o ser humano e faz-me pena ver um caminho de autodestruição, não é? Certo. E tu achas que se nós conseguíssemos voltar atrás e tivesses que fazer uma grande aposta, tu achas que as histórias que nós recebemos através dos textos religiosos que lemos são um produto de estados modificados de consciência que podem ou não ser um produto da toma de psicadélicos ou não, ou pode ser um produto de um estado momentâneo que pode ser induzido pela reza ou pela meditação que levou pela música, a este tipo de insights? Ou achas que a religião, eu se calhar aqui vou especificar como uma das duas grandes, o cristianismo e o islão, são apenas ferramentas institucionais que foram feitas para sustentar e manter a ordem? Não, a segunda não é verdade, porque a experiência religiosa parece ter fundamento biológico. Ok? Portanto, se tu deres psicadélicos a pessoas seculares que não foram treinadas, nunca tomaram psicadélico, nada, assim, o mais naivo que procuram, têm experiências religiosas. Portanto, há cá dentro mecanismos para ter experiências religiosas. Dito isto é ao nível do indivíduo. Ao nível da sociedade, de controle, é preciso controlar, não é? Como é preciso controlar a moral, não é? Porque enquanto que num grupo, num bando pequeno, ou até numa tribo, não é preciso haver uma moral codificada, toda a gente sabe o que é que toda a gente fez, e se tu te portares mal, se fores um gajo mau, rapidamente a tua família deixa de ter sucesso, no sentido de deixa continuar, desaparece tudo rapidamente. Numa população muito grande, já no nível de uma cidade-estado, já não acontece. E, portanto, é fácil haver alguém que se aproveita sem contribuir, e para isso é preciso controlar esse tipo de comportamento, havendo uma moral institucional. Não é para a cidade funcionar, senão a cidade não funciona porque não há esta ligação pessoal entre todos os membros, não há uma escovilhice que mantém o comportamento cívico, não é cívico, né? É este nível, é o comportamento comunal, pró-social, é o termo técnico. Portanto, os comportamentos pró-sociais são os que beneficiam o grupo, que são os que os seres humanos naturalmente têm. Mas também temos a tendência para o menor esforço, maior ganho. Portanto, se houver possibilidade de explorar uma falha no sistema sem sermos apanhados, nós vamos tendencialmente fazer isso. A não ser
que desde pequenino somos incutidos em que mesmo identificando essa possibilidade, não o devemos fazer porque não é benéfico para o grupo. E aí a religião existe como tal mecanismo de controle para assegurar isso. Ou tentar, imperfeitíssimo, obviamente, pois aproveitam-se os que controlam a região, acabam por se aproveitar e perverter, e sabemos que isso acontece tudo. Portanto, é um bocado... não, a religião não é só um mecanismo de controle, mas sim, a religião é um importante mecanismo de controle da sociedade e tão importante que eu acho que é preciso um novo. Vai voltar um bocado à mesma tecla. Certo. E se calhar aqui algumas pessoas que nos estão a ouvir e que não são religiosas, portanto não aderem aqui a nenhuma destas formalizações da espiritualidade, elas podem fazer a pergunta: então porquê é que eu me devo importar com este tipo de conversa sobre a espiritualidade, sobre estes aspectos nossos da humanidade? Como é que tu responderias a isso? Primeiro que tudo, eu gostaria de ouvir, ou ver, ou ler alguns comentários ao nosso vídeo com perguntas desse género. Portanto, seria, se alguém nos está a ouvir e tiver alguma questão ou alguma resposta a esta questão que o João pôs, escrevam nos comentários e nós com certeza daremos feedback e interagiremos com todo o gosto e prazer. Agora, para mim, estas questões são importantes, lá está, porque as religiões de facto modelam as sociedades. Okay? Na minha opinião, a cultura religiosa vai definir quase tudo o que se faz numa sociedade. Sim, baliza. Sim, é suposto prevenir o excesso, é suposto prevenir o egoísmo, é suposto prevenir as nossas piores tendências. Suposto, nem sempre corre bem. Mas o que estamos a ver no Ocidente, pelo menos, é que com a perda da religião quase total, desde Nietzsche, não é? Estamos a caminhar um caminho cada vez mais secular. O benefício das nossas conquistas todas, sociais, tecnológicas e por aí dizer, e por aí fora, estão cada vez menos disponíveis para menos gente e mais concentradas, e isso historicamente leva sempre a revoluções, derramamentos de sangue que gostaria de ver evitados, não é? E por isso é que eu penso sempre que considerar a religião, não, é uma coisa só para controlar, é mau. Opa, infelizmente nós somos uns bichos e se não houver nada a nos controlar ou a guiar ou a tomar conta de nós, digamos, nós somos muito infantis. Se todos tivermos uma consciência desenvolvida, formos todos uns Jesus Cristos autênticos, não é fazer o que os estudantes dele nos dizem que era para fazer, fazer o que ele fazia, não é? Se fizermos todos, não é o que o Paulo disse que nós devíamos fazer. Se formos todos fazer como Jesus fazia, aí não é preciso religião, não é? Qualquer estranho, nós damos a outra face se ele nos ofende. Não é? Isso é impensável, ninguém consegue fazer isso, que eu conheça. Especialmente a um estranho. Aos da família até conseguimos, agora um estranho. Aos da tribo, se calhar até conseguimos, agora um estranho. Não é? E quando tivermos de todos nesse nível, não é preciso religião, até lá. Eu acho muito, muito importante considerarmos isto, até para podermos pensar como é que nos queremos comportar daqui para a frente, que valores é que queremos transmitir às gerações futuras, e que isso que é feito muito mais eficientemente através de rituais e ritos e congregações do grupo, onde o grupo se junta todo para realmente desfrutar do divino, não é? Estamos todos aqui reunidos hoje pela graça e obra, não é? Do que é que seja que nos trouxe aqui hoje, que sendo ritualizado este sentimento de pertença e de inclusão, eu acho que é uma coisa positiva e de união e não separação das pessoas, não é? Concordo. Eu, na minha opinião, também gostava de acrescentar que a espiritualidade, para explorarmos a espiritualidade, nós não temos que ser religiosos. Portanto, para mim a espiritualidade é qualquer questão que toque um pouco nesta ideia de o que é que nós estamos aqui a fazer,
qual é que é a relação entre a minha experiência sensorial e o mundo que está lá fora. Portanto, eu convido todas as pessoas, mesmo as que sejam super seculares, que não se identificam absolutamente nada com nenhuma religião, que estas perguntas devem e podem ser exploradas por todos, porque não precisam de ser limitadas por nenhuma religião em específico. Portanto, isto é algo que deve e pode ser explorado por qualquer pessoa sem ter essa limitação de crença religiosa. Porque muitas vezes quando... E foi uma pergunta que se calhar de certeza que te fizeram também, quando viram o nome do nosso canal, Sim. Espiritualidade Secular, para mim pelo menos fizeram muitas perguntas que então vocês vão ter um podcast sobre religião? A espiritualidade é muito mais do que isso, não é? Claro. Não tem a ver com religiões em específicos, tem a ver aqui com uma linha de questionamento que sim, pode envolver religiões específicas, mas a espiritualidade eu acho que é um campo muito grande de questionamento. Sim, concordo, subscrevo plenamente o que tu disseste. Para mim a experiência religiosa e secular mais imediata, mais acessível a toda a gente é irem para longe da cidade à noite, olharem para cima, ok? E verem o firmamento e pensarem um bocado no que sabemos sobre isso. Nós estamos aqui numa bolinha de terra, aquilo são bolas de fogo lá em cima. Uau! Não é? O que é isto, não é? Começa por aí. E pronto, e uma maneira depois de explorar vai sempre mais tarde ou mais cedo, pode ser mais tarde, pode ser bem mais tarde, não é? No caso dos cientistas é muito tarde que os cientistas ficam religiosos, não é? Durante a juventude não, é só não é? A ciência, o que é observável, mensurável, só isso é que conta, e à medida que vão envelhecendo, vê-se pelos livros que escrevem, começam a ter outras considerações mais amplas, mais sábias às vezes, que já toca no religioso e no espiritual principalmente, como tu disseste, que é muito mais amplo, porque o religioso de facto implica uma doutrina, não é? Implica a diferença é essa, o espiritual tem mais a ver com a experiência do indivíduo e o religioso tem a ver com a experiência do grupo, que é que o grupo concorda que é a nossa coisa que nos liga, não é? Religião vem da palavra ligar, não é? O que é que nos liga ao divino? O que é que concordamos todos que liga ao divino? Essa é a nossa religião. O que é que eu sinto que me liga ao divino é a minha espiritualidade, não é? Portanto eu faço assim um bocado esta distinção. E voltando aqui um bocadinho aos psicadélicos, eu tenho uma fantasia que nunca sei se será realizada, que é algum antropólogo ir estudar se a toma de psicadélicos era utilizada para observação astronómica. Ok? Porque aumenta muito a acuidade visual e a capacidade de detectar a luz dos olhos. E eu penso que há muitos templos, eu chamo-lhes pré-históricos porque são antes da escrita, da descoberta da escrita cuneiforme, não é? Templos mais antigos do que os assírios, que já estão alinhados com os astros, com precisões incríveis, não é? E não há nenhuma evidência de lentes. Certo. Mas, por experiência própria, olhar as estrelas muda muito o que nós conseguimos ver muito mais estrelas, ok? É uma coisa muito, muito interessante que eu acho que gostaria de ver explorada cientificamente. É se há indícios que poderia ser um ritual, não é? De observar os astros, que é super importante para a medida da passagem do tempo, à medida das colheitas, não é? Tem uma importância central e sempre teve central na religião, a astronomia. Se era essa a maneira de melhorar a capacidade de medição de posições de estrelas e de cometas e seja lá, de objetos celestes. Aí isso é super interessante. Agora, eu acho que eles tinham duas coisas que nós não temos. Uma delas é muita paciência. Sem dúvida. E a outra era o céu que eles viam era muito diferente, porque nós hoje em dia com a poluição luminosa, claro, o céu que nós temos acesso é uma pena, porque nós não vemos nada. Sim, não. Porque também vemos satélites que são giríssimos. Sim. E se tu estiveres um bocadinho a olhar para cima e não é preciso ter
psicadélicos, começas a ver tantas órbitas diferentes de satélites diferentes e aviões e coisas que à noite são diferentes, tentar distinguir entre satélites e planetas e estrelas e aviões, há muito mais objetos. Sim, não tens por exemplo, acesso às nébulas, ou Não. seja, é um céu muito mais... é diluído, é mais diluído. Não É é? mais Nós às vezes vemos próximo. aquelas fotos Yeah. dos observatórios do céu, aquele Sim, observatório do Havaí, agora está-me a falhar o nome, mas tu olhas para aquilo e ficas, ia bem, como é que isto é possível? O céu é assim? exato, exato, Uh, exato. e lá está, é aquilo que tu disseste. Eu acho que uma das melhores formas de nos conectar com este tipo de perguntas é olhar para cima. Exato. Ao vermos aquilo, A nossa ficamos. "Uou." pequenez. Yeah. Exato, exato. Sim. E os psicadélicos também proporcionam essa experiência, de certo modo, ok? Portanto, eu acho que juntando as duas coisas faz sentido. Exato, exato. Não, Porque eu acho a que experiência, isso também tem um nome na religião, não é? Aquela experiência de que encontrar Deus é uma coisa assombrosa, avassaladora, não é? Porque é tão, tão diferente, não é? E esse fator uau, não sei que palavra é que eu estou aqui à procura, mas há. Não é a experiência de transcendência, é. O catolicismo, isso também tem um nome. Não é? Quando somos expostos diretamente à graça de Deus, é assombroso. A palavra que me vem é assombroso, mas acho que há outra palavra. Bom, este depois. sim. Um, E olhar para o céu da noite, sem dúvida, proporciona isso. sim, isso é eu pessoalmente acho que isto é uma excelente forma de nos aproximarmos e começarmos a perceber que existe alguma relevância neste tipo de perguntas e que há muito que não sabemos. Sim. Porque nós temos símbolos, não é? Nós vivemos no mundo das aparências e não no mundo da forma. Então estamos constantemente aqui a tentar reduzir e tentar perceber, reduzir fenómenos e tentar perceber porque é que as coisas acontecem da forma que acontecem, mas isso é sempre um problema complicado. Complicadíssimo. E aí, cada vez mais filtros em vez de menos, não é? Portanto, é isso. Portanto, eu acho que sim, e agora com a inteligência artificial também começam a existir novos desafios. O mercado de informações torna-se cada vez mais difícil de navegar e eu acho que o mundo em que vivemos atualmente pede que cada um de nós faça mais introspeção e que conheça melhor os nossos vieses, aquilo que somos e, portanto, eu acho que uma das formas de nos defendermos um pouco contra este ecossistema de informação é praticarmos certas coisas como a meditação Mindfulness. exato, o mindfulness, práticas que basicamente nos deem mais controle interno e que Exato. nos É permitam isso. reconectar, porque também Sim. cada vez mais começamos a viver separados da natureza e eu acho que perdemos qualquer coisa com isso também. Perdemos bastante. Bem-estar. Perdemos saúde, perdemos alegria, perdemos energia, não é? E somos mais fáceis de controlar. Estávamos a falar de mecanismos de controle. Esta separação, não é? É que nos torna um bocado paradoxalmente que a religião também nos controla e limita, mas também este controle secular que está a acontecer agora através do afunilamento da nossa atenção também nos controla e limita bastante. E que a ligação com a natureza, especificamente, restaura bastante. Seja na floresta, na montanha, no bosque, no mar, na praia, mas não é, fora do apartamento, fora da cidade, fora da polis, que é um tópico que nós temos para outro episódio, que é as teorias da felicidade. E isto vai ser um fator que vai ser transversal a todas as teorias da felicidade. O problema é a polis. Fica cenas de outro episódio, para o próximo episódio. Exato. Não, eu acho que nós hoje acabamos aqui por tocar em vários tópicos. Obviamente que há aqui muita coisa que pode ser discutida
desde, por exemplo, o que é que seria necessário para eu e tu aderirmos a uma destas religiões, ou seja, o que é que seria preciso para nós acreditarmos de facto que Deus existe e que Jesus renasceu ou seja, ultrapassarmos a questão da fé e irmos logo diretamente para a crença. Sim. Portanto, isso se calhar podemos deixar para outro episódio, onde podemos tocar em como é que nós desenvolvemos crenças, porque acho que é algo muito importante. Acho que isso é bom em outro episódio. Eu estou mais agora a pensar no caso do budismo, em que realmente eles dizem que há 5 grandes filtros, não é? que não nos permitem, e o quinto é realmente essa, é a falta de fé, ou eles não chamam falta de fé, eles chamam a descrença, não é? A dúvida de que o que o Buda disse é como é. Exato. E claro, isso existe em todas as religiões. É preciso a crença. Sem a crença nada faz sentido. Sim, é preciso dar um passo da escuridão para a luz. Temos que começar em algum lado. Exatamente. Portanto, podem esperar um episódio precisamente sobre mecanismos de crença e o que é necessário e como é que nós acreditamos em coisas que por vezes são difíceis de acreditar. Portanto, podem esperar um episódio dedicado a isso. Sem dúvida. Portanto, eu acho que por hoje, não sei, eu acho que tocámos aqui em muitas coisas. Não sei se queres acrescentar mais algo, Francisco. Estou satisfeito, João. Ótimo, eu também. Portanto, espero que tenham gostado. Digam-nos nos comentários se discordam com alguma coisa que nós dissemos, se têm perguntas. Vamos criar aqui uma conversa e uma discussão, porque este tema tem muito mesmo para ser dissecado. Acho que sim, os psicodélicos é um tema riquíssimo, a experiência religiosa ainda mais, e por isso, perguntas, dúvidas, correções, mandem vir, nós aqui estaremos.